Nós vamos retomar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 4, Esperanças e Consolações. O nosso primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrenos. E o item é o número 3, Decepções, Ingratidão, Quebra de Afeições, a partir da questão 937. Que na verdade nós começamos no nosso último encontro, fizemos a questão 937, 938, 938A. Mas nós ficamos bastante tempo conversando sobre essas situações das decepções que nós vivemos aqui na nossa vida, com as ingratidões, com essa quebra de afeições, porque nós vivemos em comunidade, vivemos nos nossos círculos mais íntimos, vivemos nos nossos círculos sociais, profissionais, círculos de várias características e lidando com personalidades diferentes e também com espíritos tão imperfeitos quanto nós, tentando ainda aprender, despertar para essa realidade da vida, nós acabamos nos frustrando com palavras, com ações, com ideias, e isso acaba sendo para nós, como eu chamei a atenção quando nós iniciamos esse estudo, é para nós uma das fontes mais presentes e mais constantes dessas decepções e frustrações que nós vivemos aqui no nosso mundo. Isso porque quando nós estudamos sobre a realidade da vida imortal, quando nós falamos sobre a origem de tudo, sobre a continuidade da vida no mundo espiritual, provas e expiações e tudo mais, nós falamos de muitos conceitos que não raras vezes dão a impressão de que fazem parte de uma esfera teórica, saindo muito da prática do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Já que, por exemplo, quando nós falamos em reencarnação, nós falamos de uma programação prévia, falamos de uma existência que começa desde o nosso nascimento aqui no mundo físico, que vai até o final da nossa existência terrena e depois voltar ao mundo espiritual. É algo muito abrangente, sai um pouco daquilo que é mais específico, daquilo que é mais palpável no nosso dia a dia. Quando falamos de provas e expiações, a mesma coisa, causas que nós não compreendemos, que nós não conhecemos e cujos efeitos recaem sobre nós agora. Mas quando nós falamos sobre decepções, essas decepções podem acontecer a qualquer momento na nossa vida, simplesmente pelo fato de nos relacionarmos com outras pessoas. E nessas decepções, podemos então sofrer as decepções ou provocar as decepções. Podemos ser ingratos e muitas vezes e sofrermos as ingratidões. Nessa quebra de afeições, nós podemos então nos afastar das pessoas, ou as pessoas podem se afastar de nós, junto de nós. Ou seja, isso acontece o tempo todo. Porque nós não podemos prever qual é a ideia que o outro tem com relação às suas convicções, com relação às suas crenças. E aí então nós entramos em choque nessas divergências que acontecem o tempo todo, somos provocados na vida por situações das mais comuns, bastando apenas que nós tenhamos uma ideia diferente da outra, que já é o suficiente para que nós nos magoemos, para que nós magoemos as pessoas. Enfim, isso faz parte da nossa vida de uma forma muito real, de uma forma muito palpável. Então, isso é que nós trouxemos naquela introdução. Ao estudarmos, então, essas duas questões que Kardec apresentou sobre esse tema, nós fizemos alguns comentários, mas eu achei que seria muito interessante para nós aproveitarmos também, como sempre fazemos, os comentários de Miramês, porque ele traz aqui para nós no Livro dos Espíritos comentado ideias interessantes a respeito dessas duas questões. E nós, claro, não vamos dispensar, porque exatamente como eu comentei com vocês, pelo fato disso fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano com tanta frequência, nós não podemos dispensar qualquer tipo de orientação para que nós tenhamos uma orientação na forma de lidar com essas situações adversas, como também para que nós nos preparemos para evitar que isso aconteça, a partir das nossas escolhas equivocadas. Por isso, então, nós vamos fazer aqui uma recapitulação daquilo que foi feito
revendo essas duas questões e depois então analisando as orientações trazidas para nós pelo nosso amigo Miramês. Bom dia, Sonja, bom dia, Miriam, bom dia, Angelina. Vamos lá então, pessoal. Nós vimos aqui na questão, pegando aqui rapidamente, só um instantinho. Só um instantinho para me organizar aqui. Prontinho. Nós vimos aqui então na questão 937, Kardec perguntou aqui, né, as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Então, só analisando aqui os detalhes dessa pergunta que Kardec faz, ingratidão e fragilidade dos laços de amizade. Então nós lembramos que as ingratidões acontecem, por exemplo, dentro da nossa própria família, na forma como nós nos relacionamos com aqueles que estão convivendo conosco nesse círculo mais íntimo. Esses laços de amizade também nem sempre são tão sólidos assim, pelo fato de nós nos aproximarmos uns dos outros, muitas vezes por interesses comuns, mas também de uma forma valorizando muito mais o nosso bem-estar do que o bem-estar daquele com quem nós nos relacionamos. Então isso faz parte da nossa natureza. Nós nos aproximamos quando é para nós conveniente, nós nos aproximamos quando para nós traz ali aquele bem-estar, e nós nos afastamos quando isso deixa de ser interessante. E nessas idas e vindas, nessas aproximações e nesses distanciamentos, nós sempre nos esquecemos, né, daquele detalhe, né, o que acontece dentro do nosso campo emocional quando nós sofremos ou provocamos um efeito negativo desse. Por isso então Kardec coloca, se isso não seria para aquele homem de coração, e quando ele fala sobre homem de coração, ele fala sobre aquele que tem ali bons sentimentos, aquele que tem a sinceridade, né, aquele que vive, né, dentro das suas virtudes, e aí inevitavelmente, como até mesmo no ditado popular que nós conversamos no nosso estudo anterior, né, as pessoas boas sempre sofrem mais. E exatamente por causa daquela ideia que nós desenvolvemos que o mal acaba sendo muito ousado, né? Então por isso a bondade é sempre aquela ideia de você sempre evitar magoar as pessoas, de você sempre não decepcionar as pessoas, de você se doar sempre que possível para que as pessoas que estejam ao seu lado sejam pessoas felizes, mas nem sempre nós recebemos isso de volta. Ou aqueles que se comportam assim, nem sempre nós conseguimos oferecer para ela aquilo que ela espera. E aí então vem todas essas frustrações. Isso tudo não seria para nós uma fonte de amarguras? Conforme Kardec perguntou. Bom dia, Flávio, bom dia, Brás. Resposta dos Espíritos, ele diz assim: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que são mais infelizes do que vós. Deixa eu ver aqui. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que vos foram reconhecidos serão punidos tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Né? Bom dia, professor. Então, nesse trecho aqui que é colocado no final, quer dizer, não vos importeis com o que dizem os beneficiados. Isso é parte importante. E o nosso próprio bem será também a nossa recompensa. E mais ainda, o mais importante, a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem.
ou seja, né, conforme os espíritos já ensinam para nós há tanto tempo, é muito fácil nós fazermos o bem para aquelas pessoas que são boazinhas. Agora é muito difícil nós fazermos o bem para aquelas pessoas que são ingratas. E o fazer o bem para nós não é uma opção de conveniência, é um princípio de vida, é um princípio existencial. Porque essa bondade, ela reflete, na verdade, todas as virtudes, os valores que nós desenvolvemos em termos de paciência, de tolerância, de perseverança, de generosidade, de caridade, de fraternidade. Então, quando nós falamos fazer o bem, ele acaba sendo uma expressão muito simples para representar um conteúdo bastante complexo. Então, quando nós optamos, eu quero viver esse caminho do bem, significa principalmente que nessas situações onde não há o reconhecimento desse bem que nós fazemos, é ali que nós vamos testar a nossa verdadeira perseverança. Eu quero continuar sendo assim, apesar daqueles que tentam sempre, né, ou que não apenas não reconheçam, porque a gente não faz o bem pelo reconhecimento, né? Claro que isso para nós é uma satisfação de você oferecer um sorriso e receber um sorriso de volta. Isso para nós é, na verdade, ali o estímulo para que a gente continue cada vez mais nesse caminho. Agora é muito difícil quando você sorri e você recebe de volta ali uma agressão. Ainda que seja uma agressão no olhar, uma agressão na expressão facial, uma agressão naquilo que o outro diz. Como é que você vai continuar sendo uma pessoa boa se os outros não são bons com você? E aí, inclusive, nós temos, né, quantas vezes a psicologia fala para nós de pessoas que sofrem intensamente essas frustrações e não sabem lidar com ela. As pessoas ficam doentes, né, porque você é uma pessoa boa, você tenta agradar todo mundo e as pessoas sempre pisam, as pessoas sempre te afastam, as pessoas são ingratas e você vai consumindo aquilo, vai se tornando cada vez mais angustiado e de repente isso acaba somatizando e você fica doente. Porque isso realmente é algo muito sério, é algo muito complexo quando afeta o nosso psiquismo. Mas aí então nós conseguimos nos livrar dessa situação dentro daquela passagem do Evangelho de Jesus, quando diz para nós de dar a outra face. Que aí então Kardec explica, né, com bastante clareza para nós, que dar a outra face não significa você continuar se expondo àquelas frustrações, mas que você também se proteja. Mas essa proteção, essa autoproteção, não significa devolver na mesma agressão aquilo que você recebeu. Mas a partir do momento em que aquele que te agrediu não é mais compatível com os seus princípios, com o seu modo de viver, com o seu objetivo de vida, então que ele siga seu próprio caminho. Mas que nós devemos, então, nesse caso, seguir esse nosso caminho pensando exatamente naquele benefício final, que é exatamente o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E aí, como eu mesmo reforcei para vocês naquela passagem, daquela mensagem de Madre Teresa, a nossa questão, a prestação de contas que nós devemos fazer é com Deus, não é com as pessoas. Então por isso nós fazemos o bem pela nossa relação com o Criador. Não fazemos o bem apenas para agradar. Porque até mesmo nesse caso, quando nós fazemos esse bem para agradar as pessoas, na verdade é um bem artificial que fortalece muito mais o nosso egoísmo do que a nossa generosidade. Porque eu estou fazendo o bem para seduzir as pessoas, para comprar as pessoas, e não simplesmente por aquilo que eu sou de fato. Porque a partir do momento em que aquela pessoa deixa de me interessar, aí eu não tenho mais obrigação nenhuma de fazer o bem para ela. Então nós percebemos que o nosso bem, na verdade, ele é artificial, ele é volátil, e ele vai se moldando às circunstâncias desde que seja conveniente para mim. Agora, quando nós nos relacionamos com Deus, nós podemos dizer, eu quero ser assim, porque é assim que eu me sinto mais próximo, independente daquilo que acontece em torno de nós. Mas para alcançarmos, claro, essa condição, é um trabalho de desenvolvimento interior muito profundo. É um trabalho que demora muito para que a gente possa alcançar esse equilíbrio e essa solidez, porque não é fácil a gente viver num ambiente onde nós recebemos frustrações o tempo todo. Nós acabamos, como eu disse há pouco, até mesmo adoecendo pelo fato de não termos essa reciprocidade por parte daqueles que convivem conosco, principalmente nos círculos mais íntimos.
principalmente quando nós ali convivemos numa relação onde nós nos expomos ali com toda a nossa sinceridade, nós baixamos completamente a nossa guarda, e é ali que o machucado fica mais profundo. Porque quando nós lidamos com estranhos, a gente mantém aquela distância de segurança. Eu não conheço aquela pessoa, então eu vou ficar aqui cuidando das minhas coisas, né, fazendo aqui, seguindo o meu caminho. Se por acaso fizer alguma coisa, eu tenho tempo de me afastar. Agora, quando nós, então, criamos uma relação de intimidade e nós expomos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, nesse momento nós não temos mais defesa. Porque qualquer tipo de agressão, ela atinge ali da forma mais profunda, da forma mais contundente. E numa relação como a nossa, onde nós esperamos a nossa felicidade, que ela seja sustentada pelos outros, nós nos esquecemos que os outros também querem ser felizes. E também esperam que os outros, que tudo aquilo que existe de exterior, possa fazer com que ela seja feliz. Ou seja, nós não conseguimos ainda encontrar felicidade dentro de nós. Nós dependemos de pessoas, nós dependemos de objetos, dependemos de ambientes, de posições, de circunstâncias. E quando todos esses elementos não nos satisfazem, nós não conseguimos ser felizes. Exatamente porque nós olhamos ainda muito para aquilo que existe à nossa volta. Nós não elevamos o nosso pensamento para nos conectarmos com o próprio Criador. Seguindo aqui em cima, a Angelina colocou, né, se encontrar em condições difíceis, não deixar de ajudar, né? Essa perseverança, a gente vê muito isso, Angelina, principalmente naqueles que são mais conhecidos, né, naqueles que são mais que se destacam pelas suas virtudes. A gente conhecendo um pouco da própria história do Chico, por exemplo, a gente via que todo o trabalho que ele fazia, mas quantas decepções e frustrações ele acabava sofrendo também. Porque ele fazia o bem, mas nem sempre recebia de volta. Recebia as críticas, recebia ali as agressões de todas as formas, e aí mesmo assim continuava o seu caminho. E aí nós temos até aquela passagem que ele mesmo dizia, né, o espírita quando chora, ele chora escondido, depois ele lava o rosto e volta para o trabalho. E essa passagem traz exatamente essa ideia, porque a relação é uma relação dele com o Criador, dele com Deus, e não dele com as pessoas. Então as pessoas podem magoá-lo, mas a relação dele com o Criador é uma relação sincera, profunda e definitiva. Né? Sim, essas provas difíceis, né? E aí então que vem a ideia da perseverança, de nós mantermos aquela nossa perseverança. De falar assim, apesar de tudo isso, eu continuo sendo o que eu decidi ser. Já me colocou, quando a gente começa a se incomodar, é sinal que começamos o processo de virtude, né? Ciência, sabedoria e bondade. É parte do nosso, do despertar da nossa consciência. Vamos aqui então a Miramês, para ver o que ele traz para nós sobre esse tema. O artigo que ele trouxe para nós é exatamente ingratidão. Ele diz assim: a ingratidão nos teus caminhos será sempre um modo de testar teu coração na confiança em Deus. Compete à alma não fugir do problema surgido à sua frente, mas resolvê-lo. Certamente que a ingratidão fere por vezes até aos espíritos de ideias nobres. No entanto, eles buscam no coração e na caridade os meios de se livrarem desse magnetismo inferior lançado pelos ingratos. Por estes deve-se orar com sinceridade, pois são mais sofredores e precisam da nossa compreensão. Jesus já disse antes que eles não sabem o que fazem. Verdadeiramente, a ingratidão é um teste para os teus sentimentos de amor, e somente o trabalho no bem comum, o amor e a caridade podem e têm o poder de desfazê-lo, transformando-o em alegria e desejando que o ingrato conheça a verdade. Ninguém resiste ao amor. Ele é a força que transmuta o ferro em ouro, que transforma o coração que odeia em músculo divino que ama verdadeiramente. A ingratidão vem do egoísmo, como filha de tal desvio, e sai por aí ofendendo corações despreparados.
mas quando ela encontra o amor, se desfaz pelas bênçãos de Deus, cedendo lugar ao desprendimento, filho da fraternidade. E a alma reconhece que somente Jesus tem o poder de guiar seu rebanho para o ambiente de Deus. Não deves desejar, mas o egoísta encontrará nos seus caminhos a percorrer corações endurecidos, pela justiça não imposta por ele, porém pela natureza. É lei colhermos o que semeamos. Aqui só para a gente poder destacar um detalhe importante que coloca aqui Miramês para nós, quando ele diz que nós não devemos desejar, mas o egoísta encontrará nos seus caminhos a percorrer corações endurecidos. Ou seja, né, quando a gente tem esse sentimento de vingança, porque não deixa de ser vingança, a gente pensa muito em vingança, em grandes tramas, né, em grandes agressões e tudo mais, mas só o fato de nós pensarmos que um dia alguém nos magoou e a gente vai dizer, essa pessoa vai encontrar alguém que também vai magoá-la. Esse sentimento de vingança reflete exatamente esse nosso egoísmo, de querer pagar na mesma moeda. E, na verdade, a gente acaba se tornando praticamente aquele que nos agrediu, embora nós não queiramos reconhecer isso tudo. Mas é importante que nós lembremos sempre que a lei da natureza, ela sempre, né, trazendo para nós a lei das afinidades, a lei da atração, vai fazer com que cada um se posicione no ambiente que ele próprio criou. Tem aquela frase que eu costumo dizer para vocês com frequência, uma frase que eu gosto bastante, que diz, né, de André Luiz, que suas opiniões refletem o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. E, na verdade, nós podemos, então, desdobrar essa frase, esse pensamento, e colocando que a sua conduta também revela o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Não apenas das suas opiniões. Os sentimentos que você desenvolve, os sentimentos que você cultiva, também refletem o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. E, nesse momento, nós vamos encontrar também aqueles, por essa lei de afinidade, aqueles que também estão posicionados nesse mesmo lugar que você ocupa no mundo. Ou seja, no momento em que você se torna uma pessoa ingrata, inevitavelmente você vai ter a ingratidão, como sendo ali, né, a energia que permeia as suas próprias ideias, o seu modo de viver. Mas a partir do momento em que nós desejamos que essa pessoa também conviva com isso, o sentimento de vingança também vai nos colocar numa posição onde a vingança vai estar sempre presente. Então, na verdade, quando nós temos a compreensão de que naturalmente a vida vai nos posicionando de acordo com as escolhas que nós fazemos, mesmo que nem sempre tenhamos uma resposta imediata, porque viver o bem, por exemplo, né, viver o sentimento do bem, cultivar esses valores nobres, não traz para nós uma resposta imediata. Muitas vezes a escolha que nós fazemos de viver nesse caminho do bem faz com que nós passemos anos e mais anos e mais anos convivendo com a ingratidão. E somente depois, quando nós chegamos no final da jornada, mantendo essa determinação e essa solidez nessa conduta do bem, é que nós vamos então ser atraídos para aquele ambiente com o qual nós temos afinidade, que é o ambiente do bem. Mas até lá nós estamos convivendo, né, nessas provas que nós vamos experimentando, de provocações, de frustrações, para ver exatamente se o bem é real, se não é um bem artificial, se não é aquele bem de conveniência, aquele bem seletivo que nós ainda cultivamos. Bom dia, Dalva. Jane colocou, né, você resolveu ser bom, tudo que você faz está dando para trás, né? O que será isso? Exatamente porque no mundo de provas e expiações como o nosso, onde o egoísmo ainda impera, na verdade não é que as coisas dão erradas, né? Na verdade é que nós estamos num ambiente onde o bem não prevalece, por isso então nós estamos nadando contra essa correnteza, em que todo mundo pensa de uma forma individual e nós pensamos de uma forma universal. Então, ao irmos contra essa corrente, num ambiente onde o egoísmo prevalece, onde o individualismo é ali o principal lema, cada um por si, Deus por todos, né? Que eu acho que essa é uma das frases mais equivocadas que existem,
Porque quando nós colocamos cada um por si, Deus para todos, e nós sabemos que Deus prevalece principalmente, né, o sentimento de fraternidade, o sentimento de generosidade, de todas as virtudes, como é que nós podemos imaginar que o individualismo pode ter alguma compatibilidade com o pensamento divino? Porque se cada um por si, Deus para todos, nós vamos pensar Deus por todos exatamente porque todos vivem junto com todos. E não cada um vivendo a sua própria individualidade. Então, na verdade, é um pensamento completamente equivocado que, infelizmente, prevalece aqui no nosso mundo hoje, onde cada um procura sobreviver como se houvesse uma lei da selva, onde os mais fortes aqui acabam se destacando. O Brás colocou: um dia, quando eu dirigia um lar de criança, fiquei tão angustiado e fui chorar escondido, à noite atrás da casa. Naquela noite me apareceu um espírito e me disse: confie na esposa do presidente. Confiei a ela, né, trocamos ideias e resolvemos o grande problema. Né, era um grave erro da diretoria. Né, então as coisas vão acontecendo assim, né, Brás? E realmente, né, não há quem não tenha essa sensibilidade de sentir o impacto de uma ingratidão. E a ingratidão vem através não apenas da falta de reconhecimento por aquilo que nós fazemos, mas vem através dos diversos tipos de traições que nós recebemos. Não apenas traições entre casais, mas traições de amizade, traições de confiança dentro da família, traição dentro do trabalho, traição dentro de uma instituição religiosa. Quantas vezes nós já vimos isso? Histórias e mais histórias que relatam para nós situações assim. Então, a ingratidão, na verdade, ela também diz respeito à traição de confiança, traição de amizade, traição de sentimentos. Então nós podemos dizer: mas você confia plenamente em tais pessoas, em tal pessoa, em tal ambiente? A gente vai dizer: infelizmente eu não posso confiar dessa forma. E por que não? Exatamente porque nós estamos ainda em processo de desenvolvimento moral. E nesse processo de desenvolvimento, enquanto não alcançamos esse desenvolvimento, é natural que nós tropecemos e caímos. O Dudu colocou: você fala em vingança, e isso me remete ao problema quando uma mãe perde um filho morto numa troca de tiros e essa mãe diz: eu quero justiça. Isso não seria mostrar a vingança desse fato? Exato, Dudu, porque a gente pensa que a vingança, como eu falei para vocês, é aquela ideia elaborada, é aquela ideia toda complexa. Nós chegamos até a estudar sobre isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que falava sobre o duelo, né, que o duelo nada mais é do que um sentimento de vingança. Então, quando nós colocamos assim, né, que eu quero justiça, e eu comentei com vocês, né, que algo bastante sutil que nós estamos tão acostumados a viver, mas o fato de estarmos acostumados não significa que ele se tornou algo correto. É aquela ideia que nós pensamos assim: bem feito. Não precisa nem você desejar, você espera acontecer, e quando acontece você dá aquele sorrisinho de canto de boca e fala: bem feito. Esse bem feito nada mais é do que a satisfação de ver o sofrimento do outro. E quem se sente satisfeito com o sofrimento do outro já mostra o verdadeiro lugar que ocupa no mundo. Como é que você pode sentir prazer de ver alguém se machucar, de ver alguém se decepcionar pelo fato de você também ter se decepcionado? Então, esse modo de viver que nós adotamos hoje, em que cada um tem a sua individualidade e que cada um procura ali sempre o seu próprio bem-estar, independente do bem-estar do outro, nos coloca nessa situação. Deixa eu ver aqui, a Jane colocou, né, para mim é isso, né, ainda tenho força externa à minha volta, né, exatamente para testar a nossa resistência. Porque nós podemos colocar assim, Jane, usando assim uma analogia bastante simples, bastante pobre, mas que dá para a gente entender que essas provas que nós vivemos é o nosso vestibular. O vestibular moral. Se você quer ir para um mundo melhor, um mundo de espíritos mais elevados, você vai ter que mostrar que realmente conseguiu alcançar essa virtude. Não porque você demonstra essa virtude nos momentos de conveniência. Eu me lembro de um espírito que já comentei com vocês várias vezes sobre ele, Joaquim de Aruanda. Ele fazia estudo aqui no Pautal, que era um espírito que trabalhava dentro da filosofia umbandista.
e através de um médium ele fazia um estudo aqui no Pautalk. E ele disse uma frase, ele falava tanta coisa, né, durante tanto tempo ele fez esses estudos, mas uma frase que me marcou muito daquela época, já faz anos isso, década, né, mais de uma década, né, Brás, que a gente frequentava aquele grupo, o espiritualismo ecumênico. Ele disse uma frase que até hoje ela é muito marcante para mim. Ele dizia assim: é muito fácil você abraçar seu amigo, mas eu quero ver você apertar a mão do seu inimigo. Então, essa colocação mostra assim que quando nós estamos num ambiente onde nós estamos à vontade, onde nós nos sentimos seguros, é muito fácil a gente mostrar as nossas virtudes, fazer a caridade. Vem um amigo e fala para você: olha, eu estou precisando de ajuda. A gente fala: claro, é na hora, o que você precisa? Mas aí vem alguém que você não gosta e fala assim: olha, eu estou precisando de ajuda. E aí você fala assim: olha, veja bem, não sei se eu posso, não sei se eu consigo, não sei se você merece. A gente começa então a ponderar todas aquelas situações pelo fato de nós não termos a simpatia daquela pessoa, ou de não nutrirmos aquela simpatia. Então, quer dizer, se você pensa dessa forma, você é generoso para as pessoas que são boas para você, e você não consegue ser bom para aquele que não é, como é que você pode se achar em condições de viver num ambiente mais elevado espiritualmente, em que todos são genuinamente bons, e você só é bom por conveniência, só é bom quando te dá vontade? Então, nós estarmos rodeados dessas provocações é o nosso teste de resistência. É exatamente aquilo que nós fazemos hoje. Nós estudamos a nossa doutrina baseada no ensinamento de Jesus, e não é apenas um ensinamento teórico, porque nós conversamos o tempo todo em situações práticas do nosso cotidiano, para mostrarmos se realmente nós entendemos e nós vivenciamos isso. Porque aí nós sabemos que quando chegarmos no plano espiritual, não há crença, não há máscara, não há maquiagem que vai tirar de nós a posição real que nós ocupamos. Porque aí nós vemos então tantos e tantos espíritos que dizem para nós que esperavam no mundo espiritual uma receptividade melhor, uma condição melhor, e de repente são frustrados de se encontrarem num ambiente de sofrimento. E ele dizia: mas quando eu estava encarnado, eu frequentava o tempo todo aquele ambiente, eu lia tudo isso, eu fazia tal coisa. Ou seja, ele lia apenas superficialmente, frequentava de corpo presente e fazia ali as práticas dele convenientes de acordo com seus interesses, mas não havia a sinceridade. Então, estarmos aqui escolhendo essa filosofia, adotando essa filosofia de vida para nós, e sofrermos constantemente essas frustrações, isso mostra, a princípio, de uma forma bastante simples, que nós estamos nos destacando de alguma forma do pensamento geral da massa. E depois as provocações que vêm, é exatamente isso, né? Vamos ver se você realmente é uma pessoa boa. E para isso eu vou te colocar então numa situação em que você vai ser provocado e eu quero ver como é que você vai reagir. Se você passar, aí então você está aprovado no vestibular moral da vida. Se você não passar, você repete e faz de novo. A Jane colocou lá em cima para nós, a Angelina: uma irmã certa vez falou: não tenhas raiva, porque alguém te ofendeu. Ora, antes de dormir, pensas numa luz chegando até a pessoa. Com o passar do tempo, tudo vai ser melhor. É o pensamento que a gente deve fazer na teoria. Agora, vamos viver na prática isso. Isso é importante quando a gente tem um entendimento. E aí foi exatamente aquilo que nós conversamos anteriormente também no nosso último encontro sobre esse tema, quando eu falei para vocês que... deixa eu só um pouquinho aqui. Eu ia falar uma coisa e me fugiu da mente aqui. Mas já vai voltar aqui. Eu estava falando e de repente sumiu a ideia. Mas a gente vou retomar depois essa ideia aqui que eu estava falando. O Brás colocou, né? Ter sede de justiça na terra é quase uma constante, né? Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Sermão da Montanha. Esse sede de justiça, né, Brás, é quando nós fazemos a justiça. Nós fazemos a coisa certa na vivência do justo. E não a justiça humana, a justiça mundana, onde a nossa ideia de justiça é você castigar o outro. Então essa é a diferença daquilo que é trazido para nós do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os justos que fazem a justiça, não aqueles que buscam a justiça através da vingança. Exatamente essa a diferença, né?
Sonja colocou para nós, né, convivo com uma pessoa que abusa da boa vontade alheia, é desanimador. Pois é, pode ser desanimador, mas a gente tem que manter a perseverança. Porque é exatamente ali que entra a ideia de dar a outra face. O fato daquela pessoa abusar da boa vontade alheia significa que é hora de fazer com que ela não abuse mais, mas não com o desejo de prejudicar, não o desejo de vingar, mas simplesmente a ideia de fazer com que ela aprenda, porque a gente já conversou bastante sobre isso, que o sim é um gesto de caridade, mas o não também é um gesto de caridade. O não educativo, o não para evitar que o mal prevaleça. Então nós temos que saber lidar com isso com bastante equilíbrio, com bastante sabedoria, para sempre ver ali algo construtivo que a gente faça. Dalva colocou, né, vivemos em um mundo onde não há inocentes e puros, mundo de provas e expiações. E quando nós começamos então a mudar o nosso modo de pensar, o fato de nós desejarmos mudar e começar a fazer o trabalho de mudança não significa que nós saímos dessa faixa de sintonia. Nós continuamos ainda vinculados a esse mundo. A diferença é que quando tudo isso terminar, essa nossa experiência, essa experiência de transformação terminar e a transformação de fato ocorrer, aí sim nós teremos oportunidade de conviver numa outra faixa vibratória. Mas enquanto nós desejamos, é igual aquele aluno, ele começa a fazer, por exemplo, um cursinho pré-vestibular com o desejo de passar na faculdade porque, por exemplo, ele quer fazer medicina. O fato dele estar estudando para o vestibular, de estar se dedicando, não significa que ele passou. Só mostra a determinação que ele tem para aquele objetivo. Mas quando ele prestar o vestibular e for aprovado, aí sim ele pode dizer: todo o sacrifício que eu fiz valeu a pena porque agora eu consegui. Então nós somos estudantes ainda, nós estamos nos preparando para a grande prova moral que nós vamos vivenciar. O Brás colocou, né, acho que nossa sala já ultrapassou 15 anos, né, já são 16, né, Brás? 16 para 17 por aí, faz bastante tempo, né? A Jane colocou, né, ouvir de um espírito, né, gratidão nos liberta da dívida, quando a consciência exige de nós alguma paga, né? E o sentimento de gratidão também ele é para nós sempre desafiador. Porque a gratidão por si só é igual nós falarmos do bem. O bem é algo muito bonito, mas o bem na verdade ele incorpora várias virtudes e a gratidão também é assim. A gratidão para nós ela depende de valores que nós ainda estamos desenvolvendo. Essa gratidão sincera de querer. A gratidão ela dá para nós o desejo de retribuição. E a ingratidão é exatamente o que nós estamos estudando também. É aquilo que o indivíduo pega para ele e ele acha que não tem mais compromisso nenhum. Infelizmente nós ainda nos iludimos com isso. Cindizinha colocou, né, e numa situação de apunhalada pelas costas, né? A gente vive uma situação de desrespeito e falta de consideração. E a partir daí opta por manter distância, não desejar o mal, não buscar vingança, mas não quer mais proximidade. É exatamente isso, porque na verdade esse distanciamento daquele que nos afastar daquele que traz o mal, na verdade é um sentimento de proteção, porque nós não precisamos sofrer isso o tempo todo por escolha. Seria nós escolhermos, né, exatamente ali as nossas próprias dificuldades. Eu quero sofrer esse problema, eu gosto desse sofrimento. E na verdade não. Então dar a outra face é exatamente isso que Kardec coloca quando nós lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz, olha, se alguém te magoa, toma uma atitude para que essa mágoa não te atinja de novo, mas não revide com a ideia da vingança. Se proteja, quer dizer, se aquela pessoa não apresenta mais condições de você conquistar a sua confiança e aquilo te faz mal pelo egoísmo que aquela pessoa tem, por que mantê-la no seu convívio? Mas não significa que você deseja para ela o mesmo mal que ela te fez, porque do contrário nós nos colocamos no mesmo patamar. Então é exatamente isso. Olha, infelizmente é assim. Quantas vezes numa relação de família, dizendo, olha, sinto muito, mas essa nossa relação tende a deteriorar, fiz o que pude, tentei ajudar tanto quanto possível, mas infelizmente os nossos propósitos são diferentes. Eu desejo seguir por um caminho, ele deseja por outro caminho, então cada um seguindo pelo seu próprio caminho. É esse dar a outra face. Você bateu uma vez, mas você não bate de novo.
O Braz lembrou aqui, né, engraçado, fazendo isso, né, orar por quem nos magoa, quase sempre notamos mudança para melhor no agressor, né, Braz? Olha, feliz daquele que percebe essa mudança, né? É fácil, quando fazemos algo mal feito, né, não é o arrependimento que abre as portas para a reparação, e quando recebemos algo de bom dos outros, é o reconhecimento que desperta em nós um amor, né? Então, o bem, ele sempre desperta em nós o bem, mas a gente tem que saber acolher esse bem como sendo algo definitivo. Porque esse mesmo sentimento que nós recebemos é o sentimento que nós devemos devolver. Agora, receber o bem e devolver o egoísmo aí mostra o nosso estado evolutivo ainda. Continuando aqui com o Miramês, ele diz assim, nós paramos aqui nesse trecho que eu falei, né? Quando ele diz, né, não deves desejar, mas o egoísta encontrará nos seus caminhos a percorrer corações endurecidos, pela justiça não imposta por ele, porém pela natureza. É lei colhermos o que semeamos. Lembra-te dos grandes personagens que estiveram ou estão na terra, sofrendo as calúnias dos ingratos e que, no entanto, continuam amando a todos eles. São felizes por postarem-se acima do mal, das injúrias e da maldade. Copia seu procedimento. Essas almas se encontram em todas as religiões, nas ciências e filosofias espiritualistas. Então, são os modelos de virtudes que nós temos no nosso mundo hoje, modelos esses que estão aí em qualquer filosofia, porque não importa a escola a que ele pertença, o que importa são os valores, as virtudes. Ele pode até ser um ateu. A gente lembra que geralmente, dentro das escolas espiritualistas, é que os valores são mais discutidos, os valores são mais desejados, né, pelo modelo divino que nós elegemos, de querer se aproximar desse modelo divino. Mas há aqueles que muitas vezes não têm esses princípios pelo fato de ter tido uma educação filosófica ou religiosa ou materialista que o afasta dessas escolas. Mas não significa que ele não tenha virtudes e valores, que também se tornam modelo de condutas para nós. Então, ao olharmos esses modelos, a gente vai perceber que ser bom no mundo de provas e expiações é realmente uma grande prova. Porque você vai ser testado o tempo todo, você vai fazer o bem e não vai receber o bem. Você vai querer ser feliz e as pessoas vão te fazer infeliz. E mesmo assim você vai ter que perseverar. Você não vai conseguir mudar o seu modo. Você não vai conseguir mudar as pessoas por aquilo que elas são. Mas você consegue se mudar. Porque a única coisa que está sob nosso controle são as escolhas que nós fazemos. E se nós decidimos viver dentro de determinados princípios, essa escolha tem que ser nossa e não depender dos outros, porque cada um vive do seu próprio jeito. Continua aqui para nós. São cidadãos universais, esses modelos que nós comentamos, né? São cidadãos universais, que já não usam como capas nenhuma das condições humanas, mas somente o amor e a caridade. As suas vidas são o Evangelho aberto, qual a natureza a nos dizer, para tudo e para todos, da paz de Deus. Eu já lembrei para vocês também, né, daquela passagem uma frase que é muito profunda. Muitas vezes nós somos o único evangelho que alguém já leu na vida. Então, se a gente se colocar nessa condição, fica pensando assim, bom, eu posso até ser o evangelho que alguém nunca leu na vida, né? Mas é o evangelho com a capa bem rasgada, com as folhas bem amassadas e faltando pedaços, né? Mas o pouco que ele lê já é alguma coisa. Mas agora, quando nós encontramos esses modelos de virtudes, nós encontramos ali o evangelho na sua expressão quase completa. E eu digo para vocês quase completa, porque o modelo perfeito foi aquele que escreveu, que foi o próprio Cristo. Mas de todos esses outros, vai falar sobre bondade, sobre o Sermão da Montanha que o Braz lembrou lá em cima, né? Que traz para nós ali um resumo de tudo aquilo que traz no Evangelho. Então, quer dizer, se nós somos esse modelo, a tendência é que nós nos aprimoremos cada vez mais, nos fortaleçamos cada vez mais, né? O Flávio lembrou aqui, né? Se está surrado, rasgado, sinal que foi muito usado, né? Porque livro bom não é aquele livro
Aquele livro novinho, né, o Flávio? O livro bom é aquele que está bem manuseado, né, porque aí mostra que ele foi bem aproveitado, de fato. A Dalva colocou, né, estamos numa espécie de corda bamba, né, podemos errar de várias formas, por pensamento, palavras e ações. É difícil se equilibrar em todas, né? Existe uma diferença, Dalva, nós errarmos por ignorância e nós errarmos por fragilidade. Se nós erramos por fragilidade, significa que estamos tentando acertar. Mas há aqueles que simplesmente não se importam. E nós vemos muito isso, né? Eu até comentava, como nós comentamos sobre isso até mesmo, né, no encontro passado sobre esse livro, que o choque que nós sofremos quando nós saímos de um ambiente como o nosso, por exemplo, onde todos nós estamos aqui agora conversando, refletindo, filosofando sobre esses valores, sobre uma filosofia de vida, uma proposta existencial, e aí você vai conversar com pessoas de ideias diferentes. O choque que nós sofremos quando as pessoas começam a dizer o que elas realmente pensam, quando nós começamos a ver como as pessoas realmente são, em situações de crise, como cada um se comporta, nos comentários que são feitos, do modo como as pessoas se expõem, principalmente hoje, né, com a tecnologia, que eu sempre comento isso para vocês, né, que inclusive as pessoas se expondo em redes sociais, em comunicadores, acaba sendo um fenômeno psicológico muito interessante a ponto de ser objeto de estudos. Como as pessoas se expõem, né, com comentários críticos, comentários agressivos, as pessoas não têm mais compaixão umas pelas outras, pelo fato de se sentirem protegidas. Então você sai de um ambiente tranquilo, harmonioso, e você vai depois para esse chamado mundo real, e nós sofremos ali aquele susto, mas na verdade o nosso mundo também é real. Ele pode até entrar em contraste com aquele outro, mas aquele outro não é mais verdadeiro do que o nosso, porque nós temos as nossas verdades e nós trabalhamos nessas verdades apesar das dificuldades que nós enfrentamos, apesar das quedas, dos tropeços que nós sofremos. Porque essa corda bamba que você comentou é uma corda bamba que nós nos propusemos a atravessar. Enquanto que outras pessoas não estão nem aí, eles pegam essa corda e ficam pulando corda com ela, curtindo a vida. Então, quer dizer, errar faz parte da tentativa de acertar. Um amigo sempre diz assim, né, só erra aquele que trabalha. E é uma frase muito profunda, porque se você não faz nada, qual o risco que você corre? Agora, quando você se propõe a fazer o certo, e você não tem ainda essa competência, não tem ainda essa perfeição, acaba acontecendo de nós errarmos. Mas a ideia não era errar, a ideia era tentar acertar. Mas, inevitavelmente, por uma situação que acabou nos afetando, por algo que nos distraiu ou que nos provocou dentro de uma fragilidade nossa, o erro acabou acontecendo. Mas rapidamente a ideia já vem, eu cometi um erro, não posso fazer de novo. Vou tentar fazer certo, vou tentar consertar. Então, estamos sim nesse desafio constante. Exato, mas a ideia então é sempre, se eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que me expor a alguma coisa, que eu tenha sabedoria para me expor do modo certo. E não de uma forma tão impulsiva, tão apaixonada, né? Porque não apaixonada no sentido nobre. Nós estudamos sobre paixões aqui no mesmo livro dos Espíritos, quando os instrutores disseram para nós que a paixão é um cavalo desgovernado. Se você não cuidar, ele sai atropelando, quebrando tudo. Então, aquela frase que diz para nós, né, o mais sábio é aquele que ouve mais e fala menos. E só fala quando necessário. Então, quando nós pensamos, quando nós refletimos e nós vamos incorporando nas nossas ideias, nas nossas palavras e ações, essas mesmas virtudes que nós estamos desenvolvendo, o caminho é certo. Eu posso até falar alguma coisa para alguém tentando acertar e a gente acaba, né, do modo como nós falamos, no momento que nós falamos, a pessoa interpreta de um jeito diferente e fica chateada. Não foi a intenção. Porque nós lidamos também, né, com fragilidades, com melindres, com individualismo, com cada um tendo ali a sua verdade, coisa e tal. É natural que haja esse conflito. Mas com mais sabedoria nós agimos, melhor. E essa sabedoria vem exatamente com o tempo. É através das tentativas de erros e acertos. Continuando aqui com Miramês, vamos lá.
diz assim para nós. Tá, então de novo aqui, né? São cidadãos universais, que já não usam como capas nenhuma das condições humanas, mas somente o amor, a caridade. Suas vidas são o evangelho aberto, qual a natureza a nos dizer, para tudo e para todos, da paz de Deus. São como a chuva e o sol, o ar e a água. Não escolhem por onde passam para fazerem o bem. Observem, não escolhem por onde passam para fazerem o bem, sendo eles próprios o bem circulando pelos canais do Cristo. Quando esses personagens saem do barco da carne, os próprios inimigos os reconhecem como benfeitores da humanidade. Aqui uma passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 54. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. O povo sempre reconhece aquele que somente trabalha para o bem comum e que nunca exige nada para si. Eis aí a alma iluminada pelo amor de Deus. Façamos o mesmo, de modo a sermos uma fração de Cristo no coração da terra e nos céus de todas as almas filhas de Deus, no esquema da luz. Para consolo dos que são apedrejados, é bom nos lembrarmos de que Jesus, quando andando na terra, amando, foi injuriado, apedrejado, cuspido, interpretado como salteador e inimigo, mas que nunca se desviou do seu roteiro, e para provar a certeza que ele tinha de amar, cedeu sua vida na cruz, eternizando o bem e ainda perdoando a todos sem julgá-los como malfeitores, entendendo que aqueles que o agridem não sabem o que fazem. Não te admires de acontecer o mesmo contigo. São testes, porque deves passar, dando-te segurança por dentro, para a tua missão junto aos que ignoram a paz. Não precisas mais de recompensa, a não ser o bem que fazes aos outros. A tua consciência responderá pelo que semeias. Se o céu, como diz Jesus, está dentro da alma, busca esse céu de modo que a lei determina, e sentirás a felicidade penetrar em seu coração. Então vejamos aqui que a felicidade penetra no coração quando nós começamos então a vivenciar esse bem. Vemos aqui então que essa felicidade não é exterior. Certamente que seria muito mais fácil se nós tivéssemos o amparo, o apoio daqueles que estão à nossa volta para chegarmos a essa condição de felicidade. Mas do contrário, a felicidade não nos pertenceria. A ingratidão, de certa maneira, é uma prova para a perseverança no bem e oportunidade para o perdão, esquecendo as ofensas. Sejamos fortes em Deus e brandos em Cristo, que o resto vem por acréscimo de misericórdia, e quando a luz acender em nosso coração, por muito amarmos, estaremos livres de todas as investidas daqueles que nos respondem pelo bem que fazemos pelas ingratidões. Novamente falamos, eles não sabem o que fazem. Então é uma frase que ela é vista, né, de um modo dramático e poético, de certa forma, lá quando Jesus se encontrava crucificado, mas quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, aqueles que magoam sem se darem conta disso, realmente fazem sem saber o que fazem. Então, na verdade, quando nós começamos a despertar a nossa consciência, nós já fazemos com consciência mesmo do retorno que isso vai ter, né? Dudu colocou aqui na de Alírio de Oliveira, né, o sonho que trago de outrora, percepções distantes da saudade que ficou lá atrás, as formas da mudança desse corpo em novas vidas, a certeza da melhora do que ficou ausente ontem, porque o hoje nos interessa, viver agora, mostrar o agora, trazer nessa hora minha vida melhor. Os passos andados foram longos e ainda serão. Então vejo lá na frente que viver a cada vida me mostra que a minha felicidade está bem ali, bem pertinho de mim. Né? Mensagem chegou, Dudu?
Foi isso? O texto que você copiou. Mensagem? Legal, então, correspondência do além, né? Então, mostra exatamente para nós, né, que, lendo de novo aqui, né, que foi colocado para nós por esse irmão, querido irmão que chegou aqui para nos ajudar nessa interpretação aqui do nosso estudo, Alírio de Oliveira, diz assim, então, mais uma vez, o sonho que trago de outrora, percepções distantes da saudade que ficou lá atrás, as formas da mudança desse corpo em novas vidas, a certeza da melhora do ser que ficou ausente ontem, porque o hoje nos interessa, viver agora, mostrar o agora, trazer nessa hora minha vida melhor. Os passos andados foram longos, e ainda serão. Então vejo lá na frente que viver a cada vida me mostra que a minha felicidade está bem ali, bem pertinho de mim. Então, a gente vê que, olhando para trás, né, foi um caminho muito longo percorrido. E quando nós começamos a lembrar daquilo que nós vivemos nessa existência atual, e começamos a especular aquilo que nós vivemos naquele nosso passado, a gente percebe que foi um caminho tortuoso, um caminho com muitos obstáculos, mas hoje nós temos oportunidade de ter esse equilíbrio, de fazer uma medição olhando para trás e começar também a projetar para frente aquilo que nos espera. Porque nós estudamos aqui dos modelos que vão surgindo, dos exemplos, né, das descrições dos mundos felizes, dos espíritos que já alcançaram essa condição, e a gente vê que é palpável. Não é algo fantasioso, algo inimaginável, algo tão distante. Falta muito pouco para a gente poder alcançar, porque nós já aprendemos a fazer, só não conseguimos ainda. Basta apenas que a gente fortaleça a nossa vontade, a nossa determinação e comecemos a colocar em prática, porque aí tudo é alcançável para nós agora. Porque nós olhamos para o mundo hoje, a gente vê que as pessoas querem ser felizes, mas elas não fazem ideia de como fazer. Por isso cada um procura viver o seu momento atual. E nesse momento atual, cada um vive do seu próprio jeito, de uma forma instintiva, de uma forma agressiva, de uma forma individualista. E aí então todos os dias nós estamos aqui conversando. Quem tem o privilégio de todos os dias estar pensando nesse futuro, conversando sobre o futuro, refletindo sobre o presente e projetando esse futuro? São pouquíssimas pessoas que têm esse privilégio e nós temos. Então, quer dizer, não é mais nenhum mistério para nós o caminho que tem que ser percorrido. Ninguém pode dizer assim, olha, eu não sei como ser feliz. Nós sabemos, só estamos tentando ainda alcançar essa nova condição. Agora, quando nós olhamos para o mundo, e a gente vê o mundo triste, o mundo de sofrimento, o mundo de tantas angústias, tantas decepções, porque as pessoas não fazem ideia para onde elas podem ir, para onde elas devem ir. E mesmo que elas tenham uma ideia de onde elas podem alcançar, elas não fazem ideia de como chegar lá. Então falta tão pouco para a gente poder alcançar essa condição. Falta tão pouco, assim, está quase no alcance de nossas mãos. Precisamos apenas agora fortalecer aquilo que nós já acreditamos e que nós já temos convicção de que esse é o melhor caminho. Dudu colocou que acha que a segunda mensagem do Alírio de Oliveira, né, que seja a segunda, a terceira, a quarta, que venha cada vez mais, né? A gente sempre quer cada vez mais. E pior, Dudu, que a gente está ficando mal acostumado já, né? Quando não chega uma mensagem, a gente falou, poxa vida, não veio ninguém. Mas agora todo dia está chegando uma, melhor ainda, né? Que maravilha. Mal acostumado, né, Didima? Dá isso. Continuando para nós aqui, para finalizarmos, pessoal, eu coloquei para vocês aqui também. Deixa eu ver aqui. 938. Kardec coloca assim, né? As decepções causadas pela ingratidão não podem, vai com Deus, Jane. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível. Aí também vem o revés dessa moeda, né? Porque se ao mesmo tempo nós temos a possibilidade de alcançarmos essa felicidade, para muitos que sofrem acabam desistindo desse percurso. É um preço muito alto, dizem, é um preço muito alto que eu tenho que pagar, e eu não estou disposto a pagar isso.
Então nós acabamos vivendo nesse individualismo, né, nesse endurecimento. Fechamos os nossos corações, criamos em torno de nós essa carapaça, em nome de uma suposta de uma suposta felicidade. Então Kardec pergunta isso. Isso não vai nos tornar insensível? E os espíritos respondem: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nessa vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Aí nós percebemos que nessa resposta, que, como já vimos, é uma resposta que dá para nós, que é muito vaga, é muito abstrata. Ou seja, mesmo que você continue sofrendo agora, espere que no futuro você vai ser feliz e o ingrato vai sentir vergonha. Mas a gente está sofrendo agora, quer dizer, as lágrimas estão escorrendo nesse momento. Como é que eu vou esperar minha vida inteira percorrer para tudo isso? Por isso Kardec pergunta: esse pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonaram não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Olha esse indício que você falou. Mais tarde encontrará os que melhor lhe o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Não vos aflijais por isso. É o meio de vos elevardes sobre eles. Vamos aqui então seguir. Tem um comentário de Kardec que nós já vimos, mas vamos aqui direto para a mensagem de Miramês, né? Diz assim para nós, porque é exatamente isso que nós estamos estudando hoje, né? Para estudar Miramês, né? Então está quase acabando o estudo e não consegui ainda ler a segunda mensagem, de tão interessante que é esse tema. Homem de coração é o título que tem para nós aqui desse comentário dessa questão 938. O homem de coração abençoado pelos sentimentos mais puros já recebeu sua recompensa. Mesmo que ele seja envolvido pela ingratidão dos contraditores, a sua fé o isola desse magnetismo corrosivo das trevas, e a luz que nasce do seu coração pelo exercício do amor o faz ser feliz na felicidade de Jesus. O bem que o homem de coração faz garante a sua paz, estabilizando sua consciência no clima da verdadeira felicidade. E esse homem sabe o bem que faz se não é reconhecido pelos homens, o é pelos espíritos puros que sempre trabalham com Jesus para a paz de todas as criaturas. Os ingratos, no correr dos anos, sempre recebem a mesma ingratidão, pelas sementes que semearam na lavoura dos corações. A justiça de Deus é lei que se cumpre em toda parte da criação. Se deres amor, receberás amor. Se praticares a caridade, receberás o mesmo. Se proporcionares alegrias, não há outro caminho. Assim acontece com tudo o mais na pauta da vida. Decepção alguma tem o poder de nos esfriar no exercício do bem. Para o homem consciente da verdade, as decepções são estímulos para a continuidade nas diretrizes da fraternidade. Devemos entender o que é correspondência espiritual. É sempre corresponder ao bem que se recebe, mas nunca fazer o mesmo no tocante ao mal. Aí a gente lembra daquela passagem, né, de André Luiz que diz, né, sejamos nós a estação final do mal. Porque o bem deve sempre prevalecer. Então é como se nós fôssemos aquele filtro. Nós guardamos a sujeira e só deixamos passar aquilo que é puro. Mas esse é um processo difícil também. Porque quando nós retemos essa sujeira, não significa que nós vamos guardá-la dentro de nós. Porque do contrário, é como se nós guardássemos lixo dentro de casa e esse lixo começasse então a trazer para nós a intoxicação.
Na verdade, é nós filtrarmos esse lixo, nós dispensarmos com a compreensão, com a caridade e enviarmos o amor, trocarmos uma coisa pela outra. E diz ainda para nós. Então, nós paramos aqui. Tá. Quando alguém te ofertar um sorriso, faze o mesmo nas linhas da fraternidade. Seja no mesmo momento ou depois, com uma pessoa ou com outra. Procura ser afetuoso com os idosos e com as crianças, e parcimonioso com a juventude e certos adultos. Quando notares desvirtuamento do caminho, deves orar e vigiar, como ensinou Jesus. A oração é mais fácil de ser exercitada, no entanto, vigiar é mais difícil em todos os pontos de vista, porque o raciocínio deve ficar ativo minuto a minuto. Ou seja, quando Jesus diz, vigiai e orai, essa vigilância, manter esse estado de alerta o tempo todo, para nós é muito difícil. Porque a gente tem que ficar se policiando para tudo. Por isso, quanto menos nós nos expusermos, quanto menos nós falarmos em momentos que não têm utilidade, melhor. Porque depois que nós soltamos aquela frase, nós entramos naquele provérbio chinês, eu acho, que diz para nós, uma pedra lançada, uma flecha atirada e uma palavra proferida não tem volta. Então, daquilo que nós escrevemos, daquilo que nós falamos, temos que ser muito sábios nesse sentido. E a sabedoria vem através da experiência. Para uns, nós já lembramos, só aprendem errando. Para outros, não aprendem nem mesmo errando. E para outros, aprendem observando. Então sejamos os sábios dessa terceira condição. Estás passando no mundo da carne por momentos de decisões. A humanidade se encontra em duras provas e deves sair ileso de certas investidas das trevas, quando fores cercado por ela. Lembra-te do Evangelho, quando diz que até quando os escolhidos, muitos deles serão enganados. O momento por que passamos é o mais difícil para a manutenção dos sentimentos elevados, porque foi dado aos espíritos menos elevados a oportunidade, por misericórdia, de voltarem à Terra nesse ciclo que se encerra, para que eles tenham a oportunidade de acordar do sono da indiferença moral. A evolução, ou despertamento espiritual, sensibiliza mais as criaturas, de modo que logo que pensa, está sujeito a fazer. Assim pensam alguns em recuar, voltando à insensibilidade. No entanto, não pode haver regressão dos valores morais e espirituais. A gente lembra, que o espírito que evolui, ele não retrocede. O que há retrocesso é na condição em que ele está vivendo, que pode haver ali, dentro das vicissitudes, uma oportunidade boa, uma oportunidade complicada, uma oportunidade confortável, mas aquilo que nós adquirimos em termos de conquista moral nos pertence. Se por acaso nós cedemos, é porque essa conquista não é sólida ainda, ela não é definitiva. Ela é temporária, nós estamos experimentando, fazemos uma degustação. Então nós degustamos a caridade, degustamos a generosidade, o perdão, essas várias virtudes, mas isso não nos pertence ainda. Continua dizendo para nós aqui, o lema da espiritualidade maior é avançar para sentir as claridades da vida maior, é conhecer a verdade, recebendo dela sua estabilidade divina, mesmo no coração humano. Todas as investidas dos irmãos menos esclarecidos, todas as pedradas que levas vivendo no bem, todas as injúrias sofridas, dar-te-ão forças novas, estando com Jesus, para te colocares acima dos ofensores. Não percas a fé que ela, sendo a substância da coisa pensada, no dizer de Paulo, é força de Deus no coração humano e espiritual. A natureza deu ao homem a força do amor, e quando ele passa a amar sem condições,
acontece como o que sucedeu com o mestre dos mestres. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que o deixassem passar, tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Um trecho aqui de Marcos, capítulo 6, versículo 56. Esse deve ser o proceder do homem de coração, daquele que ama a Deus em todas as coisas, e como exemplo devemos, por gratidão, lembrar Francisco de Assis. A natureza nos dá tudo nesse caminho, e a doutrina dos Espíritos não faz outra coisa a não ser revelar as leis de amor para os nossos corações famintos por esse alimento de vida. Podes tocar em todos pelos dedos dos sentimentos e ajudar a despertar a muitos do sono em que se encontram, que Deus e Cristo farão o resto para a paz de todas as consciências. Então essa é a mensagem de Miramês. Deixa eu ver aqui, Brás, que você perguntou. Esse texto está inserido no Livro dos Espíritos. Brás, ele é do Livro dos Espíritos comentado, né? Então sempre Miramês pega o Livro dos Espíritos, todas as questões, e depois traz os textos que eu costumo ler para vocês. E esse é um dos textos dele, né? Então a gente viu aqui passagens belíssimas, né, que nos ajudam nesse aprendizado. E ele traz para nós aqui algo também bem bacana, que fala sobre as investidas dos irmãos menos esclarecidos, e fala do momento que o nosso mundo está passando. E, ou seja, né, o mundo está passando por dificuldades muito grandes hoje, as pessoas estão mais endurecidas, mais angustiadas, e é exatamente esse o momento em que nós precisamos fazer o nosso trabalho, né? Então, mais do que nunca, né, nós estamos mais presentes ainda com os amigos espirituais. A Angelina trouxe para nós aqui um amigo do bem, participando conosco também aqui, somos sempre muito gratos, né, por essa presença. Diz aqui para nós: queridos irmãos, que a paz esteja com todos. Nesse momento necessário se faz entender que existem chagas que ainda vos impedem o progresso, mas Deus deixou em cada um uma semente de luz para fazer dela um grande holofote, dentro de vós e em vossa volta. Então pergunto a todos, como estão vossas sementes? Então as sementes que nós estamos todos os dias coletando aqui nesses nossos estudos, e que depois nós plantamos no nosso coração e distribuímos os frutos por onde nós passamos. Então lembremos sempre, né, que, como eu sempre falo para vocês, que muitas vezes a ideia que nós temos no mundo das pessoas que buscam um ambiente religioso, um ambiente espiritual, muitas vezes vão para esses ambientes para fugir do mundo, porque é lá que eles vão encontrar a paz. E a nossa interpretação é diferente. Esses ambientes, eles são exatamente os entrepostos, os depósitos onde nós vamos pegar ali os mantimentos para depois voltar para o mundo. Então nós não vamos para lá, no nosso caso, nós não chegamos aqui na nossa sala, nós não vamos para o centro espírita, não se vai para a igreja ou para qualquer outro templo, né, para qualquer outro templo, para fugir do mundo. Nós sabemos que o nosso trabalho aqui no mundo é um trabalho de peregrinação, é um trabalho de suor e lágrimas, sangue, suor e lágrimas, né, como nós dizemos sempre. É um trabalho em que a mão na massa precisa, as mãos precisam estar sujas e calejadas para mostrar o trabalho que tem que ser feito. E são nesses ambientes onde nós vamos buscar a nossa recuperação, o nosso fortalecimento. Então nós vamos até lá, enchemos as nossas bolsas, as nossas mochilas e voltamos para o mundo para fazer as nossas caminhadas. Esse é o trabalho que nós temos que fazer, como os próprios apóstolos faziam. Quando eles se encontravam com Jesus, era para ouvir a mensagem e para receber as instruções. E depois eles colocavam o pé na rua e sujavam as sandálias, sujavam as mãos para poder levar o Evangelho. É isso que nós fazemos hoje, então. Estamos coletando esses nossos estudos. O Dudu colocou, na hora, Dudu, quando você escreveu, eu falei assim, olha, mais uma aí, para quem não recebia nenhuma, agora chegou mais uma, né?
Um dia eu disse aqui na sala que eu nunca havia recebido um poema, né? E você disse que quem sabe um dia, né? Naquele mesmo dia, 29/10, veio um poema desse irmão Alírio de Oliveira, que falava sobre o Chico, né? Essa foi a segunda de hoje, né? Então foi o próprio Alírio que mandou para nós, né? Para quem não estava naquele dia, a gente estava conversando sobre mediunidade. Não me lembro exatamente qual era o tema que a gente falava, mas médiums literários, médiums receitistas, médiums poéticos e tal. E o Dudu falou assim: poxa vida, mas eu nunca recebi uma mensagem de poema, né? Em forma de poema, né? Não deu 5 minutos, o Alírio mandou para nós uma mensagem falando sobre o Chico. Que era sobre o Chico que a gente falava, né? Da capacidade que ele tinha, da versatilidade que ele tinha. Então não deu 5 minutos, chegou uma mensagem, né? Então o querido Alírio mandou para nós ali aquela mensagem, novamente hoje presente aqui junto do nosso estudo, né? Assim como também o nosso amigo do bem, né? Que não se identifica, mas já aqui presente no nosso coração. O Dudu colocou: Lucas disse antes do início desse estudo, estamos conectados diretamente com o divino, né? Então, em todos os lados, né? Então, presentes mais do que nunca. Dalva colocou: tentamos copiar os apóstolos, tentamos ardentemente, Dalva, mesmo que nós estejamos distantes, né? E a gente lembra também que quando nós falamos dos apóstolos, dá a impressão de que eram espíritos absolutamente dóceis, que nós vemos no Evangelho que Jesus dava umas puxadas de orelha, porque eles eram espíritos com aquela proposta, mas eram espíritos ainda que traziam suas imperfeições, traziam suas dificuldades, viviam suas vidas no dia a dia, no cotidiano, e estavam acostumados à educação que receberam. E foi com o trabalho que veio a transformação. A nossa transformação também virá com esse próprio trabalho, né? Então, fechando por aqui o nosso estudo, né? E isso aqui é a mensagem que o Lucas trouxe para nós no começo do estudo, para quem não acompanhou, né? Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso encontro de hoje. Como eu falei para vocês, a proposta desse nosso estudo era dar uma continuidade aqui do nosso estudo sobre esse tema, falando sobre penas e gozos terrenos, né? Falando sobre decepções, ingratidões e também quebra de afeições, que faz parte do nosso mundo hoje, né? Então, assim, o melhor amigo que nós podemos ter é o próprio Mestre, onde nós temos plena confiança. A gente anda na rua, né, nós andamos na rua e vemos aqueles adesivos no carro, né, que Jesus é fiel. Pois é, então de fato o é, assim como nós também temos que demonstrar nossa fidelidade e fazer aqui o nosso caminho nas nossas peregrinações também. Trabalho duro, trabalho difícil, mas que vai trazer para nós um resultado, talvez não imediato. Então, mesmo que nós não consigamos fazer o bem da forma como nós gostaríamos, se nós nos esforçarmos para não praticar o mal no sentido da manifestação do egoísmo, já vai ser para nós um grande lucro. Porque grande parte da nossa existência, como eu já comentei com vocês, vem exatamente do trabalho de recuperação que a gente tem que fazer. Ou seja, nós cometemos ali os nossos equívocos e os nossos erros, depois nós temos que passar uma existência inteira consertando tudo aquilo. E aí sobra muito pouco tempo para nós para fazer a coisa certa, já que nós estamos recuperando, consertando aquilo que foi feito errado. Quando a gente começar a controlar um pouco mais, começarmos a nos equilibrar um pouco mais e trabalharmos dentro dessas virtudes, nós teremos menos erros e mais tempo para fazer a coisa certa. Porque falta para nós exatamente isso, tempo para fazer as coisas. Porque o nosso tempo acaba sendo muito, muito ocupado para esses consertos, para esses reparos. Quando nós não tivermos mais o que reparar, aí então está tudo aberto à nossa frente para a gente poder fazer aquilo que nós quisermos dentro dessas conquistas no bem que nós estamos aqui nos propondo. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Finalizamos então mais uma vez aqui esse nosso tema, tratando, né, das decepções, ingratidão e quebras de afeição. E o nosso próximo encontro será sobre, só um instantinho,
preciso pegar aqui o meu índice do Livro dos Espíritos, sobre, acho que afeições, só um instante, sobre aqui sobre uniões antipáticas. Aqui já vai falar